muito isso. Mas é como, por exemplo, a gente passa por um lugar, é uma casa muito bonita. Vamos tentar voltar no tempo e ver quando aquela casa começou a ser construída. Por exemplo, aí o terreno estava bagunçado, tinha tijolo, teve que vir um projetista, um mestre de obra. A gente vê o final. E é isso, a gente vê a doutrina, muito do que vocês falaram aqui, de ajudar, de caridade, né? Mesmo o sorriso que vocês pegaram, que vocês estão levando, que parece ser assim, é uma brincadeira, não é. É olhando para a gente, olhando para nós e olhando já uma maneira da gente se auto-observar, porque muitas vezes nós passamos por dádivas de Deus e às vezes a gente não observa essa dádiva que Ele dá para a gente. Então, quando a gente vê aquela obra bonita, mas a gente precisa às vezes voltar e estudar a estrutura. Então pode ser uma aula que canse um pouquinho, aí vocês falam, vamos respirar, por exemplo, mas é uma aula que a gente precisa, ela é base para nós, a gente poder entender o que aconteceu com a doutrina, porque a doutrina é como a Cássia falou, o plano espiritual, antes de vocês estarem aqui, o plano espiritual já estava trabalhando essa escola, tudo o que ia acontecer aqui já estava sendo arquitetado pelo plano espiritual, e a mesma coisa aconteceu com a nossa doutrina. Ela já estava pela espiritualidade superior prontinha, até achar Kardec, para poder passar para o mundo aquilo que ela seria. Então aqui a gente tem, qual desses setores da doutrina espírita se compõe? A doutrina espírita, ela se compõe de ciência, filosofia e religião. A gente vai falar muito sobre isso. O objetivo da aula, a religião é a parte moral, é a parte divina. A gente já sabe que nesse aspecto de religião, a gente leva de uma maneira diferente. A doutrina, ela é diferente. A gente não precisa de imagem, a gente sabe disso. A gente não precisa de roupa especial, nós não precisamos de aparatos. Então, esse aspecto da doutrina de religião é aquele aspecto do Evangelho de Jesus, mas aquele Evangelho simples, daquele Jesus que pregava no barco, pregava nos montes, nas praias, né? na beira do lago, do mar de Genezaré. Então, esse é o aspecto da religião. Mas para que a doutrina conseguisse chegar até esse aspecto, precisou da ciência e da filosofia como base, para poder chegar até esse ápice. Como é que eu posso entender alguma coisa divina se eu não tenho base, se eu não estudei, se eu não comprovei, se eu não pensei naquilo? Porque a filosofia me faz pensar, ou num modo assim, num todo, ou individual, sobre aquilo que me foi passado. É como se eu triturasse aquilo até eu chegar à conclusão, não, é realmente isso que eu quero. E aí a gente chega até o ápice, que é a religião, que é a moral, porque o Evangelho de Jesus é isso. Nós temos um progresso, né? A tecnologia hoje, a que nós temos é de ponta, né? Eu vejo até vocês falarem, eu aprendi mexendo no PowerPoint sozinha, porque os filhos, os sobrinhos, ele mexe aqui, mexe ali. Não é bem assim, a gente parece que é um pouquinho mais lenta para aprender alguma coisa, mas a gente até que aprende. Então, aqui, a ciência é a comprovação. Como é que eu vou falar de alguma coisa se eu não comprovei? Nós vamos ver que Kardec, tudo aquilo que Kardec passou para nós, ele comprovou. Ele pesquisou aqui, nós vamos ver a maneira que ele pesquisou e realmente ele conseguiu trazer aquilo como ciência mesmo, tá? E a filosofia, que são as propostas. Vocês concordam que a fé da doutrina é uma fé raciocinada? Isso.
Por que será que ela é uma fé raciocinada? O que a gente tem que fazer para ter essa fé raciocinada? Ela nasce com a gente? Não. Por quê? Porque eu leio, eu estudo, eu vejo, eu convivo com aquilo. E a fé raciocinada é aquela que você traz a razão. Uma fé dogmática, por exemplo, aquela religião que já é antiga, passa do avô para o pai, um exemplo. E a gente segue porque os antepassados seguiam. Eu faço isso porque eles faziam. Mas às vezes sem compreender. Como, por exemplo, na Idade Média, eles não usavam, na religião, na Idade Média, a ciência era completamente fora da religião. Então, se alguém perguntasse assim, por que está chovendo? Aí dizia, porque Deus quer. E aí, ao passo que se é uma fé raciocinada, é claro que é da vontade de Deus, nós sabemos disso. Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas a gente já tem uma explicação diferente. Olha, claro que é Deus que quer, mas aconteceu no calor da terra, e subiu e formou a nuvem. Dá para perceber? Então, a fé raciocinada é isso. Eu tenho uma fé porque eu sei de onde eu vim, eu sei das reencarnações, eu sei para onde eu vou e eu sei porque eu estou aqui. E é exatamente isso que a doutrina faz e a escola de aprendizes também faz. Vocês já estão criando uma família no sentido de se ajudar e ajudar o próximo. É isso. Mas baseado em quê? Vocês têm um fundamento para fazer isso. Baseado no Evangelho de Jesus, porque aqui a escola, o curso básico é uma iniciação, mas vocês terão as aulas suficientes para poder entender essa doutrina e seguindo junto o Evangelho de Jesus. Isso é muito importante, porque isso vai trazendo conhecimento para vocês. E além de tudo, além desse conhecimento externo, existe um conhecimento maior ainda, que é o de dentro de nós, nos conhecer. E justamente a doutrina faz isso, a escola faz isso. Porque a partir do momento que eu me conheço, mesmo que eu leve um susto, nossa, mas eu sou assim, mas aí é que tem aquele despertar daquela mudança para melhor, tá? Então, a doutrina, o que acontecia com a doutrina antes de Kardec? Ela era vista como um sonho, ela era um fenômeno. Como muita gente ainda vê o Espiritismo como um fenômeno. O Espírito como se fosse só isso. Não. Não tem nada de sobrenatural na doutrina espírita. Isso Kardec fala a toda hora para nós. O que existe? Tudo tem uma explicação. E ele comprova com esse triângulo de filosofia, ciência e religião. Se muita coisa nós não conseguimos entender, porque nós somos seres em evolução. Mas nós vamos evoluir a cada reencarnação por causa do que a Cássia falou, nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos evoluir, e aí nós vamos começar a entender coisas que nós não conseguimos entender ainda, mas não existe nada de sobrenatural. Por isso mesmo que, e a doutrina é bem mais que um fenômeno, é aquilo que vocês todos estavam falando aqui, é a nossa melhora individual. Eu melhoro, ele melhora, ela melhora, o todo melhora. Então, é isso. E a doutrina, ela quer que a gente, mas a gente seja embasado, a gente tenha fatos, a gente tenha conhecimento. É muito importante. Uma das primeiras coisas que Kardec ouviu do Espírito de verdade foi: amai-vos e instruí-vos. Olha aqui. Por quê? Eu preciso fazer a caridade, nós precisamos nos amar uns aos outros, mas eu preciso me instruir também, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, eu preciso entender muita coisa. E isso, a gente fala da doutrina, mas é na vida em geral, né? Cada um de vocês tem seu trabalho, seu estudo, e a escola, a doutrina, o curso básico, ele vai nos dando conhecimento para a vida, para nós mesmos, né?
Olha, todos nós queremos, é claro, nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos. E nós queremos sempre junto com a gente o concurso de bons espíritos. Mas para isso a gente também tem que emanar boas energias, né? Muito bem. Bom, a doutrina como a terceira revelação. Talvez vocês já tiveram aula. A primeira revelação foi Moisés. Por quê? Moisés veio num tempo que o povo estava muito sem freio. Então ele veio amando Jesus. Nós sabemos disso, porque Jesus, ele não começou a ser o nosso Messias a partir do momento que ele nasceu aqui, não. Jesus já pegou o planeta Terra quando o ar da Terra já saiu do Sol. Jesus, como grande Criador, junto com os espíritos construtores, já pegaram o planeta, e foi Jesus, junto com esse, a gente fala Jesus, mas ele tem uma grande equipe que trabalha com ele. Foi através desses grandes espíritos junto com Jesus, que Jesus formou a Terra, deixou a Terra apta para que nós viéssemos habitar aqui, e nós somos da seara de Cristo. E nós vamos melhorar, porque senão ele não ia dizer, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele diz que a gente é luz, diz que nós somos o sal da terra. Pode ser que eu seja ainda uma candidata a ser um grãozinho de sal, mas nós estamos tentando. E isso é o mais importante, que a gente sempre tente. Então a primeira revelação foi Moisés. E Moisés, ele ensinou, ele precisou ensinar que Deus era um Deus que castigava, um Deus de ira. Por quê? Porque o povo começou a ter bons costumes porque tinha medo da ira de Deus. 1500 anos depois veio Jesus, encarnou na terra como segunda revelação, e Jesus nos ensinou que Deus é amor. Isso é uma coisa que todo espírita deve saber. Deus não castiga ninguém. Deus não é um Deus de ira. Deus é um Deus de amor. Se às vezes a gente passa por alguma coisa, é porque a lei de ação e reação. Às vezes eu preciso, nesse planeta que nós estamos, muitas vezes, a gente aprende pela dor. A maioria de nós aprendemos pela dor. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Uma maneira, todos vocês são divulgadores da boa nova para a gente chegar, porque se nós vamos evoluir, a Terra também vai evoluir. Então é chegado o momento da gente ser um grande divulgador do Evangelho de Jesus. E aí, quando Jesus, na segunda revelação que ele veio, que ele foi voltar para o plano espiritual, que ele ia ficar, né? Ele está aqui, ele é o nosso governador, mas que ele precisou voltar, ele disse para os apóstolos, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas nesse momento, a humanidade não está madura para receber o que eu preciso falar, eles não vão entender, então eu vou mandar uma equipe, um espírito de verdade que vai falar em meu nome. E aí se passou, no final do século XIX, em 1857, surgiu o Livro dos Espíritos, que é a grande abertura da doutrina espírita. E essa terceira revelação, ela veio naquele momento, ela já estava preparada no plano espiritual. Ela ficou madura para vir naquele momento. E se viesse anteriormente, o povo não iria compreender. E ela veio a terceira, 19 séculos depois. E essa terceira revelação veio com o Livro dos Espíritos. Cristo havia prometido, o Consolador prometido, né? Que a gente chama de Paracleto. E esse Consolador prometido é a doutrina espírita. O Espiritismo é o Consolador prometido. Não nos interessa uma doutrina que cogite apenas de verdade. A transformação moral é muito mais importante. Para isso precisamos do Evangelho de Jesus. Quer dizer, a gente fala que é espírita, muita gente pergunta, mas como que é Jesus? Porque muita gente acha que a gente é espírita e que Jesus não está entrosado em nós. De maneira nenhuma. Jesus está com a gente. Sem Ele, não tem como.
Tudo bem até aqui? O objetivo da... Para o protestante, seria a volta de Cristo. Seria o quê? O Consolador prometido seria a volta de Cristo, Sim. eles dizem. Sim. O Espírito Santo, não sei como para você ver, muitos, assim, muitas religiões, eles falam, olha, ele recebeu o Espírito Santo. Nada mais são do que mentores. Né? Se a gente pegar assim, algumas coisas que falam determinadas religiões, e você comparar com a doutrina, é só questão de interpretação. Tem uma religião que fala que Jesus vai vir e vai julgar, né? Uns vão ficar na direita, outros vai julgar. Gente, isso vai acontecer com a transformação da terra. Aqueles que estão afinizados, quando a terra for regeneração, eles vão ficar aqui. Aqueles que não são, vão repetir de ano e começar em outro lugar. Isso é quase que a mesma coisa que eles dizem, olha, eles vêm aqui, né? Vai separar, né? Vai separar quem vai do lado direito, quem vai. Isso é questão de interpretação. Muitas vezes, muitos deles, porque todos os lugares nos levam a Deus. Né? A gente nunca viu, durante tudo aquilo que Jesus caminhou, a gente nunca viu ele falar dessa religião, daquela religião. Ele não seguia o Torá, Jesus, mas ele nunca desfez de ninguém. Né? E qual era o templo de Jesus? Por isso que eu adoro a doutrina. O templo, muitas vezes, somos nós mesmos. O templo de Jesus era a rua, as pessoas, né? E é isso que é importante. Deus não está dentro do templo, Deus não está dentro da igreja. O templo somos nós, Deus está conosco. Em todos os lugares da nossa vida. Né? E às vezes a gente acha que só vai se curar, só vai conseguir se for na casa. Tudo bem, a casa espírita, as igrejas, elas têm aquela energia da oração, que é muito importante. Mas às vezes nós mesmos podemos ser os nossos templos, dependendo da nossa fé. A pessoa se curava porque Jesus falava, foi a tua fé que te curou. Né? E é verdade. Você pode estar no maior ambiente imantado de amor com os espíritos mais superiores. Se você não conseguir se ligar a ele, você abriu o guarda-chuva e não adiantou. A sua ligação, a ligação que a gente tem com Deus é muito importante, porque lá é energia, nós somos energia. A gente acha que não, por causa muitas vezes da matéria, mas a matéria é passageira, nós somos espíritos da terra. A nossa condição é espiritual. Isso aqui é passageiro. A gente vai reencarnar, ter outros corpos, mas é passageiro. Tá? Então, o objetivo da aula é relacionar ciência e a filosofia como um trilho para manter a doutrina espírita fixada no mundo dos fatos, para que ela não tenha descrédito. Mostrar que sem o aspecto religioso, a doutrina não tinha razão de ser. Como é que a gente ia fazer sem Jesus? Os espíritos interferem nas nossas vidas mais do que a gente pode imaginar, diz Kardec. Bom, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza da origem e da destinação dos espíritos, suas relações com o mundo espiritual. Olha o que o Espírito da Verdade diz: amai-vos e instruí-vos. E Kardec, o que ele fez com o Livro dos Espíritos? Primeiro, o Livro dos Espíritos com 509 perguntas. Depois, quando ele foi fazer uma revisão, Hermâncio Dufour o ajudou. Ela era uma médium maravilhosa, de 16 anos, e aí passou para 1019 perguntas. Tudo que a gente precisa tem no Livro dos Espíritos. Um dia eu estava louca que eu tinha que fazer uma aula, que era a pluralidade dos mundos, não achava em lugar nenhum. Quando me deparei, estava ali, ó, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos realmente ele descortina. É para ser lido assim, igual o remédio que a gente toma, um por dia, um pouquinho de cada vez. Mas ele realmente, o Livro dos Espíritos, é como ele diz aqui, ó, saber pensar, acompanhado da razão, ler, interpretar, saber redigir. Nada é mecânico, aquilo que eu falei, a nossa fé é raciocinada. Ele nos ensinou por perguntas e respostas. Kardec amava Sócrates e Platão, ele era adepto deles. E Sócrates e Platão trabalharam junto com o Espírito de Verdade
trabalharam com ele na elaboração da doutrina. Kardec falava 5 línguas, era membro da Academia Francesa de Ciência, era professor de magnetismo, trabalhou com Pestalozzi. Se tiver alguém aqui da educação, sabe. Pestalozzi foi pioneiro da inclusão das crianças. Por isso que Kardec, em sala de aula, não tratava todo mundo igual. Ele já trazia dentro dele uma pedagogia diferente. Então, por tudo isso, ele foi escolhido porque a doutrina é dos espíritos. Não é de Kardec. Kardec foi o intercessor, o codificador. Ele foi o canal que o plano espiritual teve para conduzir até nós. Desculpa. Então, aquilo, conhece-te a ti mesmo. Que Sócrates e Platão, eles tinham muito isso. E isso aqui, vocês vão ver muito isso no curso básico, na escola. Por quê? O que acontece se eu me conhecer? Eu vou ter a oportunidade de me ver e de ver aquilo que eu devo e o que eu não devo fazer, o que eu devo tirar de mim. Eu vou conseguir no passo de mágica? Não. Kardec, ele já dizia que a nossa evolução é lenta e dolorosa. Eu não vou conseguir adquirir todas as virtudes de uma vez. Pode ser que das reencarnações eu tenha vícios antigos, até seculares, mas eu estou tentando. E isto aqui é um exercício que vocês, mais para frente, vocês vão entender melhor isso. E ele pede para que a gente não veja a doutrina espírita como um fenômeno. Ela não é um fenômeno. Ela não é utópica, ela é real. Ela é baseada na ciência, filosofia, tá? E religião. Olha lá, o espiritismo, ele não dogmatiza. Não é uma seita, não é ortodoxo, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progridem por evolução. Leon Denis foi um grande continuador de Kardec depois da sua morte. Se hoje a gente tem viva a doutrina, nós devemos a ele. Ele foi um grande continuador de Kardec. O que é doutrina? O que é doutrina? A gente fala doutrina espírita. É um conjunto de princípios que nós temos. Mas qual é o nosso alicerce? A religião espírita. E quais são os nossos princípios? Deus, em primeiro lugar. Deus é a causa primária, né? E a existência e sobrevivência do espírito. Como eu falei, nós somos seres espirituais. Aqui é uma passagem. Na realidade, às vezes quando a gente perde o meio de vida é difícil. É muito difícil. Mas, às vezes, na psicografia, às vezes a gente vê algumas e eles falam, olha, aqui também eu já estou com uma família. E muitas vezes nós desencarnamos e vamos para aquela família espiritual. Porque, na realidade, somos espíritos eternos, em evolução. Então, como é que eu estou na doutrina espírita e não acredito na sobrevivência do espírito? Tem que acreditar, né? Terceira reencarnação. Vocês confirmam comigo que a maneira que a gente vê como justiça de Deus não é a reencarnação? Eu acho que a gente não tem nenhum. Porque se você colocar, às vezes, aqui duas mães, por exemplo, uma teve um filho perfeito, tem uma vida, não vou dizer perfeita porque esse mundo aqui não é tão perfeito, e a outra tem um filho com muito problema, doente. Quer dizer, aí a gente vê que, mas também aquele sofrimento daquela mãe não é eterno. Deus não dá para a gente penas eternas, porque senão a gente ia acreditar em céu e inferno. Então eu errei, vou ter que ficar naquela pena eterna, não vou ter jeito, ou então eu vou ficar na felicidade eterna. Não é bem assim, né? Então, quando a gente... E uma coisa que sempre ajuda, quando a gente às vezes está em uma situação difícil, que nos ajuda, nos ameniza, é a caridade. Ela é, para isso, Pedro, apóstolo, ele falava, no gesto de amor cobre uma multidão de pecados.
Às vezes, se você tem muita coisa para reaver nessa reencarnação, se você é bastante caridoso, você vai até saudando. Mas caridade feita de coração, né, gente? Feita assim. Você faz no seu íntimo, daquilo de vontade e com amor, tá? E a comunicação dos espíritos, pela mediunidade, pela psicografia, às vezes está num tratamento na casa espírita, recebe uma comunicação do mentor, uma cartinha. Então a gente sabe que eles se comunicam com a gente. E a pluralidade de mundos habitados aqui na Terra, onde tem os estudos, muitas vezes eles enviam, né, satélite, falam, olha, ali não tem vida. É porque ainda o ser humano olha isso com muito olhos materiais. Mas nós sabemos que Jesus mesmo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, quase todos os lugares são habitados. E Jesus, incontestavelmente, o ser mais puro que por aqui passou. E é por ele que nós estamos aqui. Guia, modelo, mestre, o espírito mais perfeito. E o nosso governador espiritual. Pode parecer que a terra está meio bagunçada, mas ele está no poder. É porque a gente está em processo de transformação. E às vezes o processo de transformação é às vezes o processo de depuração. Perdão. Bom, o Espiritismo segundo Emmanuel. Está dando para vocês verem? Então ele fala, Emmanuel fala que o Espiritismo é o triângulo de forças espirituais. Olha aqui, a ciência e a filosofia sustentam aqui a base. Ciência, filosofia, religião. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, uma figura simbólica, como a religião seria o ângulo divino. Ciência pesquisa e explica, verdade. Filosofia indaga e esclarece. Eu comprovei, aí eu vou estudar, eu vou conversar, vou tentar. E a religião aprimora e suprime. É como eu aprendi, tenho certeza daquilo e agora eu vou aplicar, né? Não temos uma única visão, três aspectos. Ciência e filosofia se unem e levam o Evangelho de Jesus. Bom, aqui de novo, ó, ciência, filosofia e religião. A ciência é o conhecimento, ó. E como é que é esse conhecimento? Através de observação, de perguntas, ó lá, experimentação. A filosofia, através muitas vezes da introspecção individual. Eu aprendi com a ciência, eu estou dentro de mim, eu estou pensando, ele está pensando, ela está pensando, até a gente formular alguma coisa. Ó, a ciência é fruto de uma revelação coletiva. A filosofia já é, cada um interpreta a sua maneira. E a gente vai aqui, ó, da religião, fruto da revelação divina, e ela transmite, ó, o conhecimento pela revelação divina. Aqui é só para a primeira coisa que nos esclarece na doutrina. Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. O Livro dos Espíritos, com 500 perguntas em 1857, com 1019 perguntas em 1860. Este livro, a Gênese, é maravilhoso. A primeira parte dele é um pouquinho assim técnica, científica, porque conta a criação da Terra. A segunda parte dele fala de curas e milagres de Jesus. É maravilhoso. A gente entende, de Kardec, a gente entende que milagre não existe, o que é milagre, o que é cura, por que aconteceu. Kardec explica baseado na ciência. O que é transformar água em vinho? Vocês terão uma aula. Então a gente vê cientificamente que nada é sobrenatural. Tudo tem uma certa explicação. Tem coisas que é difícil para a gente entender devido à nossa evolução. E a terceira parte da Gênese fala assim de predições, né? Que, como João, por exemplo, que viu o Apocalipse, explica muita coisa na versão espírita. Aqui o céu e o inferno
são relatos de espíritos bons e espíritos que passaram maus momentos. E este que é, para mim, pelo menos, meu livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que a Bíblia, nada mais é que o Novo Testamento. Com uma diferença, aqui, a cada fala de Jesus, tem uma explicação dos Espíritos. Então, fica fácil. Nossa, para fazer Evangelho no lar, pelo menos para mim, esse livro é meu livro de cabeceira. E eu aconselho que vocês tenham sempre. Quando às vezes eu estou muito angustiada, isso é uma coisa minha. Eu já abro e realmente o que está escrito ali me traz muita paz. Né? Obra aqui, de novo, vamos falar um pouquinho da ciência espírita. A ciência espírita, ela se baseou na razão, né? Conhecimento científico, metódico e sistemático. E ela possui 3 características. O que Kardec estudou? O espírito. Ele queria desvendar o mundo espiritual. Que método ele utilizou? A mediunidade. Quando ele conseguiu, aquilo passou a ser uma lei. Mas o que ele fazia? Kardec ia num determinado lugar, consultava. A gente fala Kardec, mas tinha um grande grupo trabalhando com ele. A gente fala no singular, mas a gente tem que reverenciar muitos que talvez a gente nem sejam anônimos para nós. Ele reunia um grupo, levava aquelas questões, perguntava aos espíritos, anotava, passava o tempo, ele guardava silêncio, ele ia para outro lugar, fazia as mesmas perguntas, e assim ele fez. Quando ele obteve as mesmas respostas, ele ia compilando. Foi assim que ele fez o livro dos Espíritos. Ele ia nas reuniões mediúnicas. Isso é o que ele estava fazendo aqui, ó, era um estudo, né? E através da mediunidade. Isso ele criou as leis, a ciência. A doutrina espírita começa como ciência porque ela despertou. Porque Kardec ele era professor de magnetismo. E quando ele via as mesas girantes, ele começou a perguntar, ele viu que havia alguma coisa mais do que só material ali. Então ele falou, opa, vamos ver o que é isso, né? Então ele usa essa metodologia científica para entender. Então ele observa aquilo que a ciência faz, ó. Ele observa, ele compara, ele analisa, ele remonta efeito às causas, até chegar à conclusão. Quando chega à conclusão, que vai o estudo, aí é filosofia. Vários médiuns em diferentes lugares davam respostas iguais de forma lógica e coerente. Antigamente, os problemas espirituais eram tratados de uma maneira empírica, né? Baseados, sem base científica. E as religiões não tinham recursos para isso. A doutrina traz luz a ela, transforma aquela fé dogmática na fé raciocinada. E o espiritualismo ele deixa de ser um fenômeno para ser o quê? Científico. Porque é uma lei natural, baseada na lei natural. Como é que Deus não está na ciência? Vamos pensar, por exemplo, como Deus não está na... Vamos pensar, por exemplo, os espíritos superiores que trabalham lá na... É só ler André Luiz que a gente entende um pouquinho. Que trabalham lá no departamento de reencarnação. Gente, eles têm que usar, na minha modesta sabedoria, eles têm que usar ciência, têm que usar biologia, deve usar matemática. O perispírito vai ter que ficar pequenininho. Usa a ciência, não tem como não usar. Deus é ciência também. Quantos de nós, hoje a gente tem um celular, meu filho morou na Austrália, eu falava com ele como se ele estivesse ali, né? Como a gente podia imaginar? E é isso, realmente, se tudo progride, por que a doutrina enquanto ciência não vai progredir? E nós vamos saber mais dela, né? Então, ó, fé inabalável, aquela que pode enfrentar a razão. Se a minha fé é uma fé raciocinada, eu posso enfrentar a razão, eu posso entender de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Por que a nossa ciência oficial não comprova a existência do Espírito? Porque é aquilo que eu já disse para vocês. Olha somente o lado material, entenda? Hoje ainda na França,
fica como uma pseudo-religião. Como precisava de gente com muita cultura para poder passar isso, se não fosse bem alfabetizado, como é que ia passar? Eles achavam que a doutrina era a religião só dos cultos. E na verdade não é isso. Precisou isso para poder passar. Precisou haver um Kardec com todo esse conhecimento, para esse conhecimento poder ser transmitido. Né? E, olha lá, aqui fala, livre-arbítrio, a espiritualidade superior não se submete aos nossos caprichos. O espiritismo e ciência tem tudo a ver. O professor Rivail, que é Allan Kardec, né? O espiritismo nada tem de sobrenatural. Ele é um processo constante de investigação. Constante, né? A revelação é contínua e progressiva. Por isso que nós somos postulados. Quanta coisa mesmo depois de Kardec tem sido revelada para a gente depois. Antigamente, como era? Percebe que as energias espirituais são mais sutis? Antigamente, os espíritos batiam, as mesas giravam. Hoje, muitas vezes, na pandemia, eu já dei muita aula online. Participei, eu trabalho na psicografia de quinta-feira. Teve um tempo que a gente precisou se reunir e fazer uma psicografia online, para ver como também isso progride. No tempo de Jesus era preciso que Jesus curasse para chamar a atenção para aquele cristianismo que ia nascer. Mas percebe? O progresso também vem, a ciência também vai progredir. E o livro dos Espíritos diz para nós, né? A ciência tem duas partes. Uma experimental, que são as manifestações, e em geral filosóficas, são as manifestações inteligentes. Por quê? Nós não vamos lidar, eu vou querer receber só, dentro da casa espírita, só espírito que é sábio. Não. Não, às vezes, aquele espírito não sabe, mas ele vai poder aprender. Ele pode ser um desencarnado, mas ele também é filho de Deus, também tem o direito de aprender, né? Bom, a filosofia. A palavra filósofos é de Pitágoras, né? Mas Pitágoras dizia assim, o único sábio só Deus é. Mas ele falava assim, não sou sábio, mas sou um amigo da sabedoria, um filósofo. Um ser humano incrível na matemática, né? O teorema de Pitágoras eu acho que é usado pelos engenheiros, acho que até outros. Né? Então ele dizia, eu não sou sábio, eu sou só um filósofo, eu estou aprendendo. Né? E ele deu nome à filosofia. A filosofia ela tem vários temas. Um é não aceitar aquilo que é evidente, preciso pesquisar. O outro é a arte de bem viver, estudando paixões. Mas a nossa é essa aqui. Não é uma ciência, nem religião, nem arte, nem psicologia, nem política, nem história, mas uma eterna reflexão e indagação de tudo isso. Olha, é lindo isso aqui, é o conhecimento do conhecimento. Será que eu já sei tudo? Não sei nada. É o conhecimento do conhecimento. E é isso que a filosofia da doutrina espírita faz. Tem livros que a gente lê e fala, meu Deus, como é? E cada vez que eu leio o livro dos Espíritos, parece que eu nunca li. Bom, aqui, o que o livro dos Espíritos usou na filosofia? A metafísica vai além da física. A física vai além da física material, vai além da metafísica, vai além da física. Cosmologia estuda esse mundo, o outro mundo, os mundos, né? A antropologia e psicologia questiona os fenômenos psíquicos do comportamento do ser humano através da biologia, emoções, ideias e valores. Esse estudo é filosofia. Filosofia tradicional é aquela do comportamento social e ético. E vida após a morte, a nossa origem, a natureza e para onde o espírito se destina. Dessa forma, a gente pode conceber o espiritismo como uma filosofia deísta de Deus, né? Da existência de Deus. Espiritualista, com certeza. Evolucionista, com certeza. Científica, com certeza. Racionalista. Se eu tenho um aspecto
científico, eu sou baseado na razão. E humanista, totalmente. O Evangelho de Jesus é totalmente humanista. Aqui é só para a gente ter uma ideia há muitas moradas na casa do meu pai, né? E portanto, a filosofia é o porquê da existência. Por que eu estou aqui? De onde vim, né? E ela se enquadra num saber filosófico, racionalista lógico, livre, pensador, na base científica, que traduz aquilo que a gente vem fazer aqui, uma transformação moral, individual e social do mundo. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas aquele que procura os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se a sua crença não o faz dar sequer um passo no seu progresso e não o torna melhor para o próximo. Aqui eu trouxe muita coisa de Kardec, né? Os homens semeiam na terra e colherão na vida espiritual os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quando todos os homens estiverem compreensivos de que Deus é o mesmo para todos e que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer e que o mal não vem dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. O Espiritismo realiza o que Jesus disse, que o Consolador disse, do conhecimento. Aqui, ó, a ciência estuda, passa o conhecimento para a filosofia, que esclarece, e a religião sublime, né? A religião espírita. Religião significa se religar com Deus. A religião é uma coisa muito particular. Mesmo todos nós falamos aqui em coro, somos espíritos, mas cada um tem a sua religião. Cada um compreende Deus de uma maneira muito sua. E Deus entende a cada um de nós, né? A palavra religião, o conceito de religião é muito amplo. E claro que envolve ação. Não tem como, né? E a religião espírita, segundo Emmanuel, mais uma vez ele fala da ciência, filosofia e religião. O aspecto religioso é que bondoso e amoroso, representando o cristianismo na sua forma original, restaurando o Evangelho de Jesus. Isso a doutrina faz. Porque na Idade Média, se vocês estudarem, houve um certo desvirtuo daquilo que Jesus pregou, né? Então, a doutrina espírita, por isso que é uma terceira revelação, ela tentou resgatar aquele cristianismo mesmo de Jesus com o povo, né? Que está na Bíblia, tudo aquilo que Jesus falou, né? Então, e isso traz o que para nós? A grandeza do seu imenso futuro espiritual. É aquilo que Kardec fala. Nós vamos colher no nosso mundo espiritual aquilo que realmente a gente plantou aqui. A religião espírita, veja, olha que interessante isso aqui. Não fala nada de santo, de rito, de robô, o que ela fala? A religião espírita é exterior, caridade. A religião espírita interior, renovação e reformamento. É isso que prega. Aquilo que Jesus fala, amai-vos uns aos outros, né? E a prática da caridade. E é tão lógico, porque Jesus fala fora da caridade não há salvação. E quando o Espírito da Verdade fala, amai-vos e instruí-vos, Jesus também fala, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E realmente, a verdade, quando a gente conhece, quando a gente pratica a caridade, quando a gente começa a se conhecer, realmente a gente tem uma libertação com responsabilidade. Não é uma libertação que eu posso fazer o que eu quero. Porque eu me conheço meus parâmetros, eu sei até onde eu vou. Então essa liberdade que eu vou adquirir é com responsabilidade. Enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho de experimentação, a religião edifica e ilumina os nossos sentimentos.
religião é o topo. O espiritismo é uma religião? É? Depende de como a gente encara a religião. Se for daquela maneira, fazer a caridade e haver uma transformação íntima, porque muitas pessoas, às vezes a gente dá aula há muito tempo, as pessoas falam, mas por que a doutrina só no Brasil? Gente, a doutrina nasceu em 1857. Se eu não me engano, ela tem 166 anos. Quando a doutrina foi criada, foi passada, já haviam religiões milenares. A reencarnação não nasceu na doutrina espírita. A reencarnação, já muitos povos acreditavam na reencarnação. E Kardec fala no prefácio de um livro, que eu não sei se é a Gênese ou o Livro dos Espíritos, que ele fala: a doutrina espírita é um oceano, nós estamos ainda na praia. Então, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta da doutrina, que Kardec pergunta, mas a doutrina espírita ela vai dominar o mundo? E os espíritos falam sim, vão haver muitos questionamentos, pessoas que vão tentar entravar, mas ela vai dominar porque é uma lei de Deus, e a lei de Deus ela é sublime. E Kardec, ele fala, olha, ele pede muito isso para nós. Se for pegar a doutrina espírita para ser uma religião dogmática, com ritos, ele fala assim, eu prefiro então que não chame a doutrina espírita de religião, chame de código moral. Eu achei bastante. Então isso já traz para nós, vejam, já traz para a gente que a definição de religião na doutrina espírita ela é bem diferente. E o que é fé raciocinada? Aí Kardec fala, fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza, se compreendeu, tem certeza. Eis porque não se dobra. É uma fé inabalável. Só o que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Tudo bem até aqui? Fé raciocinada, o crivo da razão. Eu preciso ter o crivo da razão. Preciso ter o crivo da razão. Eu preciso ter a minha liberdade, mas aquela liberdade que eu falei com vocês, com responsabilidade. O que Paulo de Tarso fala? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E é assim com tudo, né? E qual é o nosso objetivo? Reforma íntima. Ser espírita é só ir para o centro tomar paz? Não. Olha lá. Estudar, fazer o que vocês estão fazendo. Estudar, ouvir palestra, ler outros livros, trazer a doutrina para dentro, para que você domine, consiga se conhecer e passar para frente. Reconhece-se um verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. O espiritismo difere das religiões tradicionais. Porque o espiritismo não dá medo nem culpa para dominar. O que o espiritismo faz? O espiritismo liberta pelo esclarecimento, olha que lindo, sobre a nossa realidade espiritual, sobre as leis naturais e que situação da evolução nós estamos. Cada um é responsável por seus próprios atos. Liberdade implica em responsabilidade. Por isso não se pode exigir que pessoas que estão ainda presas na necessidade de condução cega e emocional compreendam a doutrina libertadora. Por isso mesmo, às vezes tem pessoas que não conseguem entender, tá? Então, como é então essa religião espírita? É uma fé raciocinada, apoiada no Evangelho de Jesus, na nossa renovação. E o que é uma reforma íntima? Transformação do homem velho, carregado de tendências em homem novo. A gente não apaga o que foi, não adianta falar que a gente apaga não. Aquilo que foi errado, que está lá atrás, a gente traz como experiência para fazer diferente. Isso Paulo que fala, a transformação do homem velho no homem novo. Isso. Então, trocar atitudes erradas por corretas.
fazer o melhor que a gente puder. E a gente pode se perguntar, todos os dias, será que eu fui melhor do que eu pude? Então, aqui, ó, Herculano Pires, ele está aqui como... Ele foi que traduziu as obras de Kardec. Vou ter que correr um pouquinho, gente. E ele está aqui porque ele foi o que traduziu para que a gente entenda como uma obra feita por ele mesmo, né? E qual é o ramo mais importante? É a filosofia? Será? É a religião? Aqui fala, se tirar a religião, fica sem corpo, sem coração. Se tirar a ciência, fica sem corpo e sem cabeça. Se tirar a filosofia, fica o corpo sem mente. Então, só para a gente terminar, nós precisamos desses três aspectos. A religião é o ramo mais importante. E aqui eu tenho alguns Flammarion que auxiliaram. Trabalhou em fenômenos paranormais. Leon Diniz, que eu já falei, né? Gabriel Delaunay, que vocês verão mais adiante, na aula de evolução anímica, que ele juntou com Charles Darwin, pegou as obras de Kardec e fez Evolução Anímica, Ânima é Alma, a evolução da alma. E Ernesto Bozano. Todos esses ajudaram a propagar a doutrina. Aqui é a foto deles. E qual é a nossa conclusão? O verdadeiro Espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser o bem. E todos nós podemos fazer. Isso é de Kardec, está no livro dos médiuns. E sei que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus, trabalhando lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Chico. E as bênçãos do nosso mestre. Gente, muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma observação, fazer alguma coisa, eu agradeço de coração.